Daí, beleza? Eu sou o Velberan e estou aqui para falar sobre a suposta pré-candidatura do humorista Danilo Gentili para a presidência do Brasil. É isso daí. Surgiu uma conversa forte aí de que o Danilo Gentili iria se candidatar a presidente do Brasil em 2022 e tem gente pra caramba já apoiando ele. Eu não queria trazer muita política aqui para o Não Repare na Bagunça, porque a gente começa a falar de política no canal, acaba atraindo muita coisa negativa, comentário, gente xingando, gente se dividindo aí, e não era bem o que eu queria fazer aqui neste canal, mas essa história é tão cabulosa que eu resolvi trazer aqui para vocês. Tudo começou no início de março desse ano, né, 2021, quando a Câmara de Deputados pediu ao STF a prisão do Danilo Gentili por conta de um tweet que ele fez, que nesse tweet, segundo os deputados, ele estava incitando a população a entrar na Câmara e encher tudo quanto é político de porrada. Mas isso daí não deu em nada, ele não foi preso e só é mais uma tentativa de criminalizá-lo, assim como várias outras que tiveram. Ele coleciona uma porrada de processos, tanto na vara civil quanto criminal, principalmente por conta de políticos. É isso daí. Desde o começo da carreira do Danilo Gentili lá no CQC, ele já fazia piada com políticos, irritou gente pra caramba, conseguiu inimigo pra caramba, e qualquer coisinha que apareça dele aí na internet, alguém tenta botar ele atrás das grades. Tá certo que como humorista ele faz mesmo algumas piadas que são de mau gosto. Por exemplo, agora ele está sendo investigado por gordofobia. Ao que parece é por conta de piadas que ele faz nas redes sociais aí com o Diguinho Coruja, que é parceiro dele no programa de noite. E realmente as piadas são pesadas, assim. O Diguinho Coruja, ele leva na brincadeira, leva na esportiva, então aparentemente beleza, né? Mas quando ele publica esse tipo de piada, ele não tá só ofendendo o Diguinho, ele tá ofendendo todo mundo que tem o tamanho dele, entendeu? Eu, como não cheguei a tanto ainda, né? Não me sinto tão ofendido, mas quase. Eu gosto muito do Danilo Gentili, já tive a felicidade de participar do programa dele no passado, através do meu canal de games, né? Mas não passo pano pra tudo, 100% das coisas que ele faz, não. Mas eu gosto de acompanhar ele até por conta não só das coisas que eu acho que ele fala que são bacanas, as críticas que ele faz que são da hora, mas também pelas coisas que ele faz que eu não gosto. Eu acho interessante acompanhar isso daí também, até mesmo para não ficar bitolado só nas coisinhas que me interessam, né? Me fechar dentro da minha bolinha. Mas voltando ao assunto, quando surgiu, né, esse pedido para que o Danilo Gentili fosse preso, a galera na internet, os seus seguidores, né, os seus 17 milhões de seguidores, que ele é um dos caras que mais tem seguidores no Twitter, começaram a falar, ó, se você for preso, a gente vai levantar aí a tua chapa pra presidência. E começou a chapa dele, seria Danilo Gentili, presidente, e Nando Moura como vice. Ele curtiu a zoeira e começou a republicar vários memes que as pessoas estavam fazendo aí sobre essa suposta pré-candidatura dele. E, inclusive, começou a fazer alguns tweets falando como se já tivesse na cadeira de presidente do Brasil. Essa não foi a primeira vez que ele fez uma zoeira desse tipo. Alguns anos atrás aí, no programa dele, ele falou que recebeu uma comenda da Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura. História que até hoje eu não sei se é verdade ou não, mas ele, por conta dessa comenda, ele falava daí como se isso daí fosse importante pra caramba, né? Como se comendador fosse grande coisa. Agia como se realmente fosse tipo o presidente do Brasil, até falando lá da semana do comendador, né? Fazendo uma zoeira com a semana do presidente, que passava domingo à noite no SBT. Então dessa vez ele seguiu a zoeira exatamente da mesma forma, só que as coisas foram escalonando. Primeiro, o MBL encomendou uma pesquisa para saber como que tava aí a reação da população sobre uma possível pré-candidatura do Danilo Gentili. E surpreendentemente deu
4% de intenção de voto para ele, empatando com o Luciano Huck, que também é aí um possível presidenciável para 2022. O Luciano Huck tem muito mais audiência que o Danilo Gentili, é bem mais conhecido Brasil afora aí, então a galera pensou, olha, se a gente tocasse aí a candidatura do Danilo Gentili, podia tá bom, mano. E assim, não iria ser a primeira vez que um meme sentou na cadeira presidencial, né? A gente sabe disso. Mas o bicho pegou mesmo quando o ex-juiz, ex-ministro e atual colunista Sérgio Moro comentou na coluna dele na revista Cruzoé que... Deixa eu puxar para essa janelinha aqui que fica mais fácil de ler. Ele estava falando do programa Manhattan Connection e emendou aqui o ambiente descontraído, a qualidade dos âncoras e a heterogeneidade. Nossa, juiz fala difícil, né? Heterogeneidade dos convidados tem sido um atrativo. Em um deles, quase foi lançada a candidatura presidencial do Danilo Gentili, que, aliás, teria o meu voto. É isso daí. Sérgio Moro, que já foi uma figura bem influente na política do Brasil, falou que votaria no Danilo Gentili. Nesse momento a brincadeira começou a ficar séria e alguns veículos aí da imprensa começaram a falar assim dessa história do Danilo Gentili se lançar como presidente de outra maneira, inclusive sobre uma suposta aproximação do partido MBL com o quase talvez pré-candidato. O MBL é um partido formado principalmente por influenciadores digitais políticos e reza a lenda que eles estão procurando um bom candidato para lançar a presidência, mesmo que não ganhe, só para elevar um pouco aí a moral do partido. Mas vamos falar a verdade, MBL é biscoiteiro pra caramba, mano. Eu acho que é o partido mais biscoiteiro que tem no Brasil. Qualquer coisa que dê holofotes pra eles aparecem lá. Então apareceu esse meme aí do Danilo Gentili, já conseguiram dar um jeito aí de vincular ao MBL, inclusive apareceu na internet aí umas fotos que em alguns lugares estavam colocando outdoor, Danilo Gentili, presidente, vice Arthur Duval. E alguns sites falaram que no dia 10 de abril Danilo Gentili iria fazer uma reunião com o pessoal do MBL para discutir a sua pré-candidatura. Será mesmo? Bom, primeiro falar sobre o que eu acho de tudo isso. Não seria a primeira vez que uma personalidade da TV entraria para a política, né? A gente teve aí alguns artistas, né? Até jogadores de futebol entrando aí para o ramo. Tivemos aí a eleição histórica do Tiririca, que era um palhaço, cantor, né, de zoeira total aí, que conseguiu se eleger deputado com votação histórica na época. O pessoal falou lá, né, voto de protesto, votaram no Tiririca, pior que tá, não fica, o cara acabou se elegendo. E a gente teve alguns políticos que até fizeram um trabalho interessante aí, né, que vieram das mídias e outros que nem tanto. Mas foram poucos artistas que entraram na política e depois conseguiram sair dela. Aliás, praticamente todo mundo que entra na política tem dificuldade para fazer outra coisa depois na vida. Seja porque gostaram do negócio e quiseram ficar por lá mesmo, ou então porque é mais difícil conseguir contratos, conseguir fazer coisas depois de entrar na política. É como se a pessoa entra na política e deixa de ser gente. E em muitos casos é isso mesmo que acontece. E o Danilo Gentili, apesar de ser polêmico pra caramba, ter gente pra caramba aí querendo a cabeça dele de tudo quanto é jeito, ele é um cara bem de vida, tem um contrato milionário com o SBT no programa dele, que eu acho que é um dos poucos programas do SBT que ainda dá audiência, e se ele entrasse para a política, iria perder tudo isso daí. E talvez por isso mesmo, né, ele deu uma entrevista para o canal O Antagonista na última sexta-feira, começou lá fazendo a zoeira dele, foi dar a entrevista com faixa presidencial, como se já tivesse sido eleito
eleito, né? Mas depois de mandar um monte de brincadeira, ele começou a falar mais a sério da situação e não se colocou como pré-candidato à presidência. Inclusive falou coisas como: não votem porque confiam em mim, porque o poder corrompe qualquer um e eu não posso dizer que eu não sou corruptível porque eu não fui pra lá ainda. Ou seja, muito fácil a pessoa de fora falar que se eu fosse presidente do Brasil eu ia transformar tudo melhor, eu ia fazer um monte de coisa bacana para o país, só que só quando chega lá, na hora que vai saber se vai conseguir fazer alguma coisa ou não, que por sinal foi o que aconteceu com o Tiririca mesmo, né? Ele foi eleito, ele entrou cheio de entusiasmo, querendo fazer um monte de coisa, daí não conseguiu fazer quase nada, né? Porque não deixava, e ainda assim conseguiu lutar pela classe dele, né? Que é a classe circense aí, palhaços, os itinerantes e tudo mais aí. Ele fez algumas coisas bacanas na Câmara para essa população. Outra coisa que ele falou na entrevista é que quem ele gostaria que fosse candidato e até eleito a presidente do Brasil em 2022 era o Sérgio Moro. Mas e sobre a sua suposta pré-candidatura? O que ele falou? Ele falou que se ele fosse candidato a presidente, ele iria escolher um bom vice e assim que ganhasse, ele iria renunciar para o vice governar. Ou seja, com outras palavras, né, ele falou que não quer saber desse negócio aí não. E sobre a tal reunião com o MBL que ele teria no sábado, ele fez um tweet também falando: pessoal, eu não compareci em nenhuma reunião hoje para falar de candidatura. Acordei nesse sabadão de sol e vim para casa da minha mãe tomar café. Essa é a minha grande agenda presidencial da semana. Aparentemente, então, ele já tá falando aí que tudo foi só uma piada mesmo, que era de se esperar de um humorista, né? Que algumas pessoas estavam levando a sério, mas ele tava levando na zoeira mesmo. Pelo menos por enquanto, né? Vai saber. Até as eleições de 2022 tem chão pela frente e a gente já sabe que iria ter realmente bastante gente que iria votar nele. Pelo menos uma porcentagem considerável aí de eleitores. Será que muda de ideia? Será que alguém vai conseguir convencer ele a ser aí candidato a presidente? Você votaria no Danilo Gentili caso ele fosse mesmo? Eu tenho que confessar, a piada foi muito boa, viu? Mas agora eu vou ficar no aguardo dos comentários de vocês e, claro, clica no gostei, compartilhe o vídeo com os seus amigos e se essa é a primeira vez que está por aqui, no Não Repare na Bagunça, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Falou!